Bom, meu nome é Maria Clara e vou falar um pouco sobre Martinho Lutero e os jesuítas. Martinho Lutero nasceu na Alemanha em 10 de novembro de 1483. Sua trajetória religiosa teve início em 1505, enquanto caminhava e caiu uma grande tempestade. Com medo, ele fez uma promessa de que se tornaria monge caso a tempestade parasse. A tempestade parou e ele se tornou monge. Se dedicou à vida religiosa fielmente, com flagelação e meditação. Quanto mais se dedicava, mais sentia o peso de seus pecados. Em 1507, foi ordenado padre e no ano seguinte começou a lecionar em uma universidade. Logo, ele aprofundou os estudos no grego e no hebraico para compreender melhor a Bíblia. No início do século XVI, a Igreja Católica estava muito empenhada em fazer a Basílica de São Pedro. Como o projeto era grande, eles começaram a cobrar serviços da igreja, que antes eram gratuitos, pois o orçamento era alto. Lutero não aceitava essa iniciativa, pois enquanto o clero vivia no luxo, os plebeus viviam de forma miserável. Com isso, além de outras coisas, fizeram com que Lutero abandonasse a Igreja Católica. Logo após o rompimento, ele traduziu a Bíblia para ficar acessível a todos. Em 31 de outubro de 1517, ele pregou na porta da igreja 95 teses, questionando práticas mundanas do clero. E isso foi considerado o estopim da reforma. Em 1520, o Papa redigiu uma bula, condenando Lutero e exigindo a retratação. Lutero pegou a bula e queimou em público, o que agravou a situação. Em 1521, na Dieta de Worms, que consiste em uma reunião dos representantes da nobreza, ele foi considerado herege. Porém, foi acolhido por membros da nobreza que simpatizavam com suas ideias. A influência da Reforma Protestante na educação. A Reforma Protestante contribuiu muito para a educação. Antes da Reforma, apenas quem tinha direito de estudar eram os nobres. Lutero pregava que todos pudessem estudar, nobres, plebeus, meninos e meninas. Com isso, deviam ter criado escolas a cada comunidade e um ensino frequente e obrigatório. Ele fez duras críticas ao ensino católico, que era estático. O ensino pregado pelos protestantes é a formação pedagógica que encontramos geralmente na atualidade. Com essas ideias surgiu a necessidade de educação geral e abrangente, sem distinção e discriminação. Lutero ofereceu uma reestruturação, inaugurando uma escola moderna, com as 3 etapas que conhecemos: o ensino fundamental, médio e superior. A primeira universidade protestante foi fundada em 1527, oferecendo o curso de teologia, direito, medicina e filosofia. Agora eu vou falar um pouco sobre os jesuítas. Em 1549, a Companhia de Jesus chegou em terras brasileiras. Os jesuítas entendiam sua missão numa dupla dimensão de catequese e instrução. Consideravam muito difícil tirar os maus costumes dos índios, como a poligamia, o alcoolismo e a antropofagia. Tinham como principal objetivo catequizar e converter os nativos. Em 1550, colocaram em funcionamento a primeira instituição educativa. Era uma escola básica para ler, escrever, contar e cantar. Um dos principais padres é o José de Anchieta, pois ele se destacava pela sua agilidade, criatividade, flexibilidade referente às crianças. Os jesuítas viam a educação como uma ferramenta de domínio religioso e cultural. Eles queriam expandir a fé cristã aos povos de todas as regiões da Europa e do Novo Mundo. Já em 1759 foram expulsos das terras brasileiras, porém 27 anos depois retornaram ao Brasil. E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão ouvindo isso. Meu nome é Benjamin e eu vou continuar falando sobre a história da educação e falando sobre mais 2 personalidades muito importantes e muito vibrantes para a época deles. Começando por Pedro Abelardo. Pedro Abelardo, francês, nasceu em Palais, na França, e ele viveu de 1079 a 1142. Enquanto o discurso normal era que a razão é uma coisa, a fé é outra, que elas são totalmente separadas e que quem tem a fé tem que ouvir apenas o padre, simplesmente ouvir o que ele fala e é isso,
Pedro Abelardo, ele acreditava no contrário, ele acreditava que a razão e a fé, elas tinham que viver juntas. Porque ele mesmo diz em uma frase: a dúvida nos leva à pesquisa, e através dessa nós conhecemos a verdade. Então, Pedro ele defendia que por meio da razão, como ele tem outra frase que diz, não podemos acreditar em nada se antes não entendermos. Então, a razão ela está intimamente ligada com a fé, porque é por meio da razão, por meio de você compreender que você consegue acreditar, você consegue ter a fé. Ele também defendia a dialética, que por meio da dialética é que se poderia saber o que é verdadeiro e o que é falso. E ele dava aulas numa forma muito legal, porque já começa a quebrar essa elitização que tinha nos tempos bem antigos, como Grécia e Roma. E ele, no meio dessa educação toda que ele dava, as salas lotadas, e ele ia jogando perguntas, ia criando dúvidas. Porque ele mesmo disse que a dúvida leva à pesquisa, e com isso conhecemos a verdade. Então ele criava dúvidas, levantava perguntas para que os alunos pudessem pensar por si só. E aí sim começar a buscar esse conhecimento ou a compreender. E a partir do momento que eles compreendem, eles conseguem acreditar. Bem evoluído para aquela época. Foi um dos principais pensadores do século XII. Também temos Santa Hildegarda. Ela é uma alemã, nasceu em Bermesheim em 1098 e morreu em Bingen em 1179. Nunca foi uma pessoa muito normal, pois desde os 3 anos ela afirma que teve visões, visões que vieram do próprio Deus. E que por meio dessas visões ela foi sabendo que tinha algo a mais para viver. Então aos 8 anos ela entra num convento, e lá nesse convento ela começa a aprender mais sobre Deus, mais sobre si mesma, mais sobre tudo. E também no meio de tudo isso ela começou a criar desejo por conhecimento, por leitura, literaturas, e ela se aprofundou em vários conhecimentos diferentes. Até por isso ela é famosa em várias gamas do conhecimento, mas principalmente a medicina e a música é o que elas mais se destacam. Inclusive a medicina dela é uma medicina natural. Ela falava que por meio do equilíbrio com Deus e com a natureza era a única forma possível de você conseguir extrair os poderes da natureza para que fossem curar. Que naquela época, principalmente num convento, era algo inovador, porque aquilo lá era as doenças normalmente eram resolvidas por meio de oração, por meio de jejum. E a Hildegarda ela quebra esse paradigma e mostra que, embora alguns problemas possam ser resolvidos assim, nós temos que usar aquilo que Deus deu e aquilo que nós podemos fazer também, que seria usar as nossas próprias mãos, usar a ciência, usar a natureza que Deus criou para poder ajudar essas pessoas. Ela é um belga em uma entrevista a uma revista de medicina na Bélgica, né? Ele falou que a Hildegarda ela fez a ponte entre a medicina clássica e a medicina natural. Podemos ver um impacto gigantesco. Além disso, ela também foi uma teatróloga, uma musicista, que eu já falei, e uma escritora. Ela escreveu as visões que ela teve durante toda a vida. Então, o que isso influencia hoje? Como que a vida dessas mentes tão à frente do seu tempo ela está relacionada com a história da educação? Bem, não podemos ver o pensamento de tanto de Pedro Abelardo como de Santa Hildegarda foi um pensamento um pensamento para frente, né? Um pensamento de criar o conhecimento a partir do seu entendimento. Então você só vai conseguir realmente entender se você se perguntar, se você duvidar, se você correr atrás, se você buscar. Pedro principalmente levantou muito dessa questão da dúvida, né? De você, a partir da dúvida, você conseguir realmente compreender. Muito mais do que simplesmente decorar, ou fingir que entende, ou simplesmente seguir o fluxo, ou seguir simplesmente aquilo que alguém te falou que é assim, você poder compreender a partir da sua dúvida e da sua pesquisa. E Hildegarda também quebrou várias barreiras de ir atrás de criar o conhecimento e de usar, inovar, e por meio de fontes até naturais, né, no caso dela, achar esse conhecimento e descobrir coisas impressionantes. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês. Beijos, boa noite e falou.